É com o objetivo de conectar as novas gerações as histórias de figuras importantes para a história da humanidade que a Paulus Editora lança a coleção Influenciadores. É sobre esse tema que nós falaremos hoje e eu tenho a alegria de receber em nosso estúdio a Cris Angelotti, ela que é nossa editora infanto-juvenil e vai falar um pouquinho sobre essa série, né, que reúne a biografia de figuras muito importantes para todos nós. Cris, seja muito bem-vinda e obrigada pela sua Obrigada, presença. Jennifer. E também de forma online a gente recebe o Darley Zanon, ele que é nosso consultor editorial e teve a alegria de traduzir as obras que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Darley, seja muito bem-vindo e obrigada pela sua presença. Olá, obrigado, Jennifer, obrigado, Cristiane, pelo convite e a alegria de estar aqui falando sobre essa coleção, que tive a alegria de traduzir e a alegria de retornar também ao Paulus Cast, né? Já há mais de um ano que não participava, é bom estar de volta. A gente já estava com saudade e a gente, né, não vai cometer esse erro novamente de demorar tanto para te receber aqui, Darley. E já que a bola está com você, eu vou pedir para você se apresentar para quem nos acompanha, contar um pouquinho da sua trajetória. Então, acho que muitos leitores e seguidores da Paulus já me conhecem, tenho uma longa trajetória aí, com várias participações, né, e agora atualmente como assessor editorial e sobretudo tradutor, então estou me dedicando à tradução de diversas obras, além dessa coleção infantil, também muitas ligadas à espiritualidade, à teologia, e na Paulus, então, tem aí muito caminho, né? Eu fui religioso paulino, então tive experiência na Paulus de Portugal, Paulus da Itália, e retornei há 2 anos, passando aí em São Paulo no editorial, como diretor editorial, e atualmente, então, estou vivendo no Sul e fazendo essa colaboração como assessor editorial. É bom falar sobre essa nova coleção, uma coleção infantil, que não é exatamente a minha área, né? Normalmente eu escrevo sobre teologia e sobre comunicação, os livros publicados nessa área, mas também tenho um livro infantil e acolhi com muita alegria o convite de traduzir essa coleção, porque gosto muito, né, do estilo da literatura infantil. Então, daqui a pouquinho a gente vai aprofundar, mas foi muito bom participar desse projeto. Bacana, um projeto muito lindo que a Cris, né, acompanhou bem de pertinho. Cris, se apresente para quem nos acompanha. Bom, eu sou a Cristiane Angelotti, eu sou editora de literatura infanto-juvenil aqui na Paulus. Também no meu segmento também está a educação, né, infantis religiosos, que mais? E literatura geral, né, clássicos da literatura, que basicamente a gente trabalha. E é o meu primeiro Paulus Cast, né, diferente do Darley, que já é experiente aqui, então é um prazer. Muito obrigada pelo convite também. Imagina, e logo, né, que a gente lá na equipe de marketing, a gente soube dessa coleção, a gente já ficou ansioso para conhecer, porque realmente, assim, a gente é uma editora católica, né, nosso forte, né, nosso carro-chefe são livros teológicos, filosóficos, mas a gente tem no catálogo infanto-juvenil obras muito interessantes também. Mas esse é um projeto inovador. De onde surgiu, né, Cris, essa ideia da gente ter essa coleção Influenciadores aqui na Paulus Editora? Então, tudo começa na Feira de Frankfurt, né, que é uma feira importante. Eu não sei se o Darley já participou dela, acredito que sim, né, como diretor editorial. É uma feira que acontece anualmente na Alemanha e onde dita a tendência do mercado, né? Todos os editores publicam, levam suas obras publicadas para vender, para comprar. E aí o nosso diretor editorial, o Padre Jackson, foi para essa feira e aí, entre várias coisas que ele viu, chamou a atenção dele essa coleção, né, que é uma coleção da Itália. Eu não lembro mais o nome lá na Itália, mas eu acho que talvez o Darley lembre. É grandíssimo. E aí ele trouxe para a gente avaliar aqui, né? Uhum. Então ele trouxe várias obras, aí quando chega os materiais digitais, aí eu leio, avalio, aí eu dou meu parecer e a gente discute e ele dá a palavra final. E aí a gente viu um potencial aí bacana na coleção e aí a gente resolveu apostar. Então assim que nasceu. Que bela aposta, né? E acho que esse nome Influenciadores, Darley, você até como alguém da área de comunicação, a gente tem escutado muito, né, esse termo, influenciadores. A gente tem sido muito influenciado por
diferentes personalidades que estão aí na mídia, e quando a gente dá o nome para essa coleção, né, a editora italiana dá esse nome para essa coleção, e a gente acaba abraçando, a gente tem por trás de tudo isso um significado muito, muito interessante, a gente precisa talvez se influenciar por quem marcou a história da nossa humanidade, né, Darley? Exato. Então, no original italiano, até a editora italiana é uma editora bem tradicional, né? A editora é um segmento da Einaudi Editora, que é uma editora muito tradicional, tem mais de 150 anos, é mais antiga do que a Paulus, né, no mundo. E nessa edição EL, que é um segmento mais infantil, ela publica muitos livros aí de autores consagrados e ilustradores também, muito importantes a nível mundial. Então, está presente sempre, como a Cristiane falou, nessa feira de Frankfurt, que é a feira mais importante a nível mundial de literatura, de livros, que acontece todos os anos na Alemanha. Participei aí, eu acho que por quase 10 anos participei da feira, então a gente tem essa oportunidade de sempre encontrar muitos autores, muitos ilustradores e, sobretudo, editoras novas. Foi nesse caso o Padre Jacques, então, participando no ano passado, conseguiu o contato com essa nova editora e com essa coleção que chama a atenção já logo do início. A gente está publicando 5 livros, né, 5 personagens, mas a coleção tem mais de 100 títulos, então aí também a gente tem aí muito potencial para o futuro. Mas é interessante, então, a questão do título da coleção, né? Sim. O título original lá em italiano é Grandissimi, que seriam muito grandes, ou os gigantes, né? Exatamente em referência a esses gigantes, grandes personalidades que marcaram a história. Então, desde lá da antiguidade, Cleópatra, Sócrates, o filósofo Sócrates, né? Até os atuais, inclusive a coleção tem, por exemplo, o Messi, tem a Taylor Swift, então personagens muito atuais. Mas para dizer, personagens que marcam, em algum sentido, né, nas artes, nas ciências, na literatura, na própria literatura, tem o Dante Alighieri, que a gente ainda não traduziu, mas pode ser uma das possibilidades para o futuro. Então, grandes personagens que marcaram a humanidade. E no Brasil, então a Paulus escolheu a tradução influenciadores, e eu acho que é bastante significativo, porque a gente está numa época que tem grande confusão, né? Quem são os verdadeiros ou autênticos influenciadores? E hoje, se a gente vê aí nas redes sociais, um número muito grande de pessoas se diz influenciadora, mas muitas vezes influencia de modo negativo, né? A gente pensa, por exemplo, nesse grandes pessoas que têm muitos seguidores e acabam fazendo publicidade de plataformas de jogos, de tigrinhos e etc. Então, isso é uma influência negativa, né? Influência porque só pensa na questão econômica e no seu bem pessoal, né? Então, são pessoas que, obviamente, conseguem agregar um número, milhares de seguidores, mas que têm o objetivo simplesmente de enriquecer ou de se autopromover. E a Paulus, então, lançando essa coleção, procurou destacar o papel das pessoas que foram verdadeiros influenciadores aí a nível mundial nos diferentes campos, né, dos saberes, das ciências, e por isso, para propor exatamente para essa nova geração, né, o livro é dedicado a crianças, né, pois a Cristiane pode explicar melhor qual o público específico, né, quais as faixas etárias, mas para ter, de fato, modelos significativos, não é, de pessoas concretas, reais, mas que mudaram a história, né? Então a gente vai ter aí Frida Kahlo, que mudou a arte, Anne Frank, o Mandela, que foi um grande herói da liberdade, influenciando toda a política e assim por diante. Então são personalidades de diferentes épocas, diferentes países, diferentes lugares, mas que têm, de fato, um potencial para influenciar positivamente, né, a nova geração. E que essa geração, né, se deixe também influenciar por essas pessoas. E Cris, você que teve ali, né, talvez um dos primeiros contatos com esses livros, né, com essas obras vindas da Itália, como que a gente consegue caracterizar, e até, né, o Darley comentava, né, o público é infantil. Explica pra gente, assim, as características dessas obras, né, qual é o público, conta um pouquinho dessa parte mais editorial da coleção. Complementando um pouquinho o que o Darley falou,
esse nome foi uma sacada do Padre Jackson, né? Porque a gente estava pensando no nome da coleção, porque a gente achou que não funcionaria muito esse gigantes aqui, né? O grandíssimo. E aí ele falou assim, vamos colocar influenciadores, porque aí brinca um pouco com essa questão da influência, né, Darley, assim, o que realmente pode ser considerado uma influência. E aí, como o Darley falou, a gente recebeu uma série de títulos, a gente recebeu o catálogo, e aí eu pedi alguns títulos para ver, né, não pedi o da Taylor Swift, eu pedi alguns títulos para ver, e aí dos títulos que eu li, aí eu escolhi esses inicialmente, então mais adiante a gente pode trazer mais, sim, porque realmente é uma coleção bonita, grande e dá para explorar bastante, né? E aí, assim, o nosso processo, eu li os originais em italiano e aí fiz todo um relatório para o Padre Jackson, defendendo a obra. Essa coleção ela é voltada para o público leitor fluente, é um público de 10, 11 anos, né? A gente trabalha com a faixa etária, mas livro bom, ele se destina para qualquer público, né? Sim. Então, assim, o adulto se interessa, né? Qualquer crianças leitoras menores também. São livros ilustrados, ele tem esse formatinho especial. Eu não lembro qual é o formato, não sei se é 11 por 17. Acho que é 11 por 17. É ilustrado, né? Então acho que também dá um respiro no texto. São biografias, uma linguagem acessível, uma linguagem para todo mundo, não é uma biografia pesada, né? Não é escrita por estudiosos. As pessoas que se debruçaram para escrever, claro que elas têm o domínio pesquisaram, têm o domínio daquelas personalidades, né? E aí tentaram apresentar para esse público uma linguagem acessível, uma linguagem atual, a história dessas personagens, né? O que eles fizeram, por que eles são considerados pessoas especiais na história da humanidade. E aí, como o Darley falou, assim, são pessoas ou que descobriram alguma coisa, como Einstein, ou que falaram sobre... como é que fala, assim... demonstrado na vida algumas características que a gente defende, né? A humanidade, a liberdade, né? Antirracismo, né? Então acho que é um pouco por aí. Não, e quando a gente sempre aqui está voltando no Paulus Cast, sempre que eu recebo principalmente os autores e os editores infanto-juvenil, né? Que a gente é um país que precisa ler mais, né? A gente tem dados que mostram isso. E eu sempre defendo, e aí é uma opinião minha, não sei o que vocês pensam sobre, mas que a gente forma um leitor ali já na infância, né? Mas a gente também não precisa ficar só no campo das fábulas, né? Das historinhas, né? Diminuindo até, acho que a Cris como autora e editora infanto-juvenil defende muito isso, né? De que não é a historinha, não é mais fácil, com muitas aspas, escrever para o infanto-juvenil. Tem todo um trabalho de pesquisa, tem todo uma seriedade mesmo, né? Porque é para criança que deixa de ser sério. E eu acho muito interessante dessa coleção, porque a gente apresenta figuras muito importantes com um livro pequeno, né? Que a gente também tem essa dificuldade, às vezes, das pessoas lerem livros muito densos e tal. Então, é um livro que você leva para qualquer lugar que a criança pode levar para a escola, dividir com os colegas e aprender, né? E se deixar influenciar por tantas pessoas, né, Cris? Acho que essa valorização da literatura infanto-juvenil também é muito importante, né? Para essa formação de novos leitores. Sim, sim. Países, assim, como na Europa, por exemplo, a França, quando a criança nasce, ela já ganha um kit do governo de leitura, né? Eles têm um trabalho de incentivo à leitura muito grande, porque eles sabem que a leitura é uma porta para o senso crítico, né? Para a gente crescer com um senso crítico, crescer fomentando essas questões todas. Então, infelizmente, o Brasil, do tamanho de um continente, a gente ainda não tem uma política pública eficaz, né? A gente conta com algumas políticas públicas que muda o governo e ela muda um pouco as características, mas ainda são ineficazes para a gente formar leitor realmente. A gente está num período talvez um pouquinho melhor, porque tem uma facilitação de acesso ao livro, né? Mas mesmo assim fica muito restrito a grandes centros, né? Tem cidades no Brasil que a gente não tem biblioteca, né? Então isso ainda é uma coisa grave. E é como você falou, eu acho que eu sou muito incomodada com isso, porque eu sou especialista em literatura infanto-juvenil, é a área mesmo da minha forte atuação,
E assim, sempre tem essa questão de todo mundo achar que é fácil, todo mundo achar que é historinha, os diminutivos Sim. sempre vem para mim, sempre cai na nossa área de literatura infanto-juvenil. E não, assim, é muito mais difícil escrever simples, é muito mais difícil escrever para o público infantil do que para o público adulto. Até porque o infantil você também tem que focar na criança, nos pais e nos professores, porque a porta de entrada para a leitura no Brasil, principalmente, é a escola, né? Sim. Então, a gente tem que pensar em 3 públicos, a gente tem que pensar numa linguagem fácil e que é difícil escrever fácil, né? Exato. O Darley também é autor, ele sabe disso. Então, todo mundo realmente acha que dá para escrever para criança, e não, requer muito mais da gente, requer um olhar para a infância, um conhecimento da infância também. E é claro, cada fase da nossa da infância da criança, ela tem características, então requer um foco, requer um assunto, requer uma abordagem, né? E essa coleção, ela também traz de características positivas, porque ela tem uma abordagem muito bacana para tratando desses assuntos assim densos. Por exemplo, a Anne Frank fala da história de uma guerra, né? Exato. É até importante ressaltar que não é o diário dela. Sim, O diário a gente vai trazer daqui a um tempo. A gente está aqui na expectativa. Mas é a história dela narrada, né, por um narrador onisciente, né, da lei. E ele está ali contando como foi, o que aconteceu. Então é um outro foco para os fãs da Anne Frank. Eu acho que, como eu, assim, é bacana, é enriquecedor ter esse outro lado. Né, e até fazendo um amarrado do que aconteceu depois, né, que quando o diário dela para. Então eu acho que é uma boa forma de apresentar essas figuras. O Einstein, que todo mundo tem medo, porque é um físico, né, falou sobre lei da relatividade e tudo. Então tem muitas coisas assim, e que aproxima as pessoas desses assuntos, né. O Mandela, que tem umas características, a luta pela liberdade, né, 27 anos de prisão. São histórias densas, mas foi abordada de um jeito tão fluido que qualquer público, qualquer leitor vai se interessar, vai gostar, vai ler com facilidade. E para as crianças é uma fonte de... Acho que na escola é uma boa porta de entrada, porque é uma fonte de discussão, né, uma fonte de trocas, da gente trazer para os nossos dias da atualidade todas as questões que esses livros abordam. Então, eu acho que é muito isso. Com certeza. E acho que não é fácil, né? Aliás, é difícil escrever fácil, né? Como a Cris falou, mas também talvez o desafio de traduzir tudo isso também, né? Acho que não foi tão fácil assim, né? Conta um pouquinho como que foi esse processo de tradução dessas obras. Então, como a Cris estava comentando, que é difícil escrever para criança, de fato, tem que ter um cuidado muito, muito grande, né? Tem que ter uma atenção muito grande com cada palavra, com cada frase, porque você tem que atrair, tem que conquistar a criança, né? Então, porque é nos primeiros anos aí da infância que a criança vai criando os seus gostos, a sua identidade, sua personalidade e até o gosto pela leitura, né? Se ela começar a ter contato com livros e gostar desse tipo, como um brinquedo mesmo, né? Uma forma de brincar, os livros fazendo parte da vida dela, como os outros brinquedos, e a gente vai conquistar um leitor aí para toda a vida. Por isso é importante que ela sinta atraída e sinta o gosto, né? E seja cativada por aquelas histórias. Então, esse grande imaginário que vai sendo criado, né? Quanto mais detalhes, quanto mais sensibilidade, mais riqueza aí de informações ela tiver nessa obra, mais importante. E foi, de fato, um desafio, então, puxando agora para a questão da tradução, assim como é difícil escrever para criança, eu penso que é difícil traduzir para criança, porque eu tive uma preocupação muito grande com quais palavras escolher para nessa tradução e como também construir as frases que respeitasse, obviamente, o estilo dos autores, mas também que se aproximassem aí das crianças atuais do Brasil, né? Então, a gente, quando vai falar de gírias, quando vai falar de expressões muito típicas, é muito diferente, né? O italiano usa algumas expressões que, se forem traduzidas literalmente, provavelmente a criança nem vai entender aquilo. Um adulto talvez entenda, mas a criança não. Então, na tradução, tive essa atenção especial para adaptar a linguagem
E quando é um texto para jovens, é um estilo, quando é um texto para crianças, direcionado às crianças, então ainda mais delicado, por essa sensibilidade, né, por transmitir essa sensibilidade que o autor, respeitando a intenção do autor, respeitando o estilo do autor, né, a construção aí do texto do próprio autor, mas também que seja mais compreensível para as crianças do Brasil. Obviamente, o italiano tem um estilo próprio de escrever, em geral tem frases muito longas, que não é o estilo típico próprio para as crianças, sobretudo, né? E no português. Então, essa foi uma das grandes preocupações. Mas uma coisa que eu gostaria de destacar, e a Cristiane já comentou sobre esse aspecto, é que a coleção, apesar de ser destinada a crianças, né, então ela trata de temas muito profundos, temas muito delicados, né? Então a gente fala aqui da Anne Frank, fala sobre a perseguição aos judeus, sobre o nazismo, né, que é um dos períodos mais obscuros aí da história da humanidade, mas de outros aspectos também, né, de quando fala sobre o Einstein, por exemplo, como um grande gênio e cheio de inovações, mas que vivia conflitos pessoais, conflitos familiares, tinha uma relação familiar bastante complicada. Então o livro, ele ao mesmo tempo que apresenta esses conflitos, não é? A dificuldade da relação entre pai e filho, por exemplo, que era uma das características do Einstein, mas de uma forma também que não seja agressiva, que não cause também um impacto muito forte. A gente, do Mandela também, sobretudo aí o Nelson Mandela, que a gente conhece, obviamente, pela sua ação política, mas que teve também ali uma ação que hoje quase seria considerada terrorista, né? Então, depois a ligação também naquele período histórico do apartheid, de perseguição à população negra. Então, o livro ele aborda esses temas muito delicados, muito profundos, temas que fazem parte da história da humanidade, que também marcaram de modo negativo, né, a nossa história, mas ele procura, então, cada autor, né, é importante destacar que cada livro é escrito por um autor diferente, então tem aí características também diferentes em cada obra, mas não deixa de abordar esses temas delicados, esses conflitos, as questões humanas também, as dificuldades humanas. A gente fala da Frida Kahlo, também tem alguns traços de personalidades bastante complicados, assim, né, como seu estilo de ser, mas ela apresenta aquilo de uma forma que é compreensível para as crianças também e que, de qualquer maneira, acaba sendo pedagógico, porque as crianças também, ao ler aquela história, vão conhecendo uma forma de como lidar e como superar aquelas dificuldades e como também dar respostas a essas questões humanas negativas, mas que fazem parte da nossa vida. Então, cada um dos livros aborda algum tema específico, né? Tem aí um contexto histórico que é bastante aprofundado. Então, de fato, é difícil para o autor falar de um período, de um tema profundo e delicado de uma forma simples, mas os autores aqui conseguem fazer esse trabalho e mostram esses elementos culturais também, com grande destaque. Eu acho que isso é uma característica forte da coleção. Cada livro tem um estilo diferente, porque o autor é diferente, tem uma sensibilidade, um olhar diferente, porque está abordando aí personagens que são então, do México, um da África do Sul, um da Europa, né, da Alemanha. Então, aí uma da Alemanha que depois cresceu na Holanda. Então, temos contextos, culturas, ambientes muito diferentes. Então, isso, perspectivas diferentes, cada obra tem esse olhar diferente, mas também tem pontos em comum, que eu acho que isso também é a riqueza e que dá essa unidade na coleção, além do aspecto de serem grandes influenciadores, né? Essa abordagem concreta, digamos, sem medo, né, de expor aqueles temas delicados. E aí reunir tudo isso em uma única tradução, né, Darley, assim, a sua tradução, eu acho que realmente foi
É um material aí que você leva na bagagem com muito carinho, com certeza, né? Então, falando também como leitor, além de tradutor, é interessante como a gente se envolve nas histórias. A Cris falou que quando um livro é bem escrito, né, ele é destinado a crianças, mas certamente um adulto, um jovem, um adolescente vai gostar de ler história, porque é uma forma de a gente conhecer uma biografia de uma maneira mais sintética, mais simples. E eu, enquanto estava traduzindo, ficava encantado com algumas coisas que eu não conhecia, né? Por exemplo, a própria vida do Mandela, o livro vai lá na sua infância, que nasceu numa pequena aldeia no interior da África do Sul, que é algo que, na verdade, a gente vê o Mandela só como um grande líder político e, em geral, já idoso, né? Porque ele passou aí os 27 anos na prisão. A gente não tem essa referência da adolescência, da juventude dele. Eu fiquei encantado, então, de conhecer esses detalhes, assim também como a Frida Kahlo, não conhecia algumas coisas, sobretudo relacionadas ao acidente que marcou a vida dela. Então, a gente vai dando alguns spoilers do livro, mas são elementos que eu, como leitor, né, que não conhecia, de fato, de modo profundo, a biografia desses autores, você acaba chamando a atenção e ficando encantado com algumas informações, alguns detalhes da vida de cada um deles. É interessante também analisar a partir desse aspecto de leitor, né? Mas traduzir, para mim, foi uma grande satisfação, porque a Paulo, obviamente, tem aí várias coleções, né, no campo infantil, mas no ano passado eu tinha traduzido uma coleção de biografias de santos destinadas a crianças. E a gente, então, está mais no contexto da Paulo, a biografia de santos são mais conhecidos. Traduzir essa coleção de grandes personagens aí dos vários campos me deu outras perspectivas também interessantes, né? Que, obviamente, o santo dentro da Igreja Católica já é visto, né, como modelo de vida, mas a gente tem outros personagens que também podem aí contribuir muito com a educação das crianças e as crianças se verem e escolherem talvez profissões, escolherem estilos de vida, né? Escolherem conhecerem melhor as suas tendências a partir desses grandes personagens. Então, foi bastante interessante complementar essa, depois de ter traduzido uma coleção de biografias de santos para crianças, agora traduzir uma coleção de grandes personagens, de grandes influenciadores também para crianças. Acho que deu um olhar diferente também. Eu queria até falar que, assim, é importante frisar que tradutor é autor também, Sim. né? Então, acho que as pessoas pensam que é só botar ali né? Por isso que, às vezes, minimiza, vamos botar no chat GPT para traduzir. Não, o tradutor, ele mergulha na obra, ele tem que, na verdade, o bom tradutor, ele entra na cabeça do autor, né? E vai lá, tudo que o autor quis dizer, você tem que passar, como o Darley falou, para a nossa língua, as nossas gírias, né, o nosso público. Então, são vários pensamentos ali que permeiam a tradução. Não é só transformar de uma língua para outra, né, de um idioma para o outro. E como o Darley falou, assim, eu acho que é uma oportunidade que, se nós que fizemos o livro, né, participamos da feitura, porque o livro é sempre feito por muita gente. Sim. Se nós nos encantamos com as histórias, imagina as crianças. Eu acho que é uma porta aberta para qualquer público que vá ter contato com esses livros, a biografia, né? É uma porta aberta para esse gênero literário de biografia, porque é um gênero assim muito tido como para adultos, né? Para adultos, e geralmente são aquelas aquelas biografias densas. Exato. Não, aqui são biografias fluidas, né? Para uma linguagem fácil, palatável. Então, acho que é uma porta aberta para, de repente, o público leitor depois se aprofundar mais ainda, procurar outras obras, né? Eu acho que também foi dos nossos focos, foi isso. E o Darley até comentou, né, Cris, acho que você também, como quem atuou muito tempo na área da educação, o caráter pedagógico dessas obras, né? Eu acho que muitos, até professores de história, podem se basear nessas obras para também contar um pouco da história da própria humanidade para as nossas crianças, né? Sim, eu acho que, assim, o Darley pode me ajudar nessa parte das narrativas, porque é tanto livro na cabeça, né, Darley? Dá um nó. Mas, por exemplo, professor de história, eu acho que é sempre várias disciplinas podem se apropriar dessas obras, né? A Anne Frank fala sobre a história da guerra,
Mas como os livros contam a história das pessoas, né, das personalidades, Sim. então tem sempre esse elo, esse viés com o leitor, assim, a gente se identifica com um personagem. O Einstein teve problemas na escola, né, ele abandonou a escola, né, Darley? Eu acho que foi mais ou menos isso, ele foi autodidata, Sim. e o cara influenciou toda a ciência moderna, foi um marco na física, né? Sim. As descobertas que ele fez propiciaram que a gente hoje em dia pudesse ir para outros planetas, propiciaram todo o avanço da tecnologia para as viagens espaciais, entre outras coisas. O Galileu Galilei, que com pouquíssima instrumentação provou que o Sol é o centro do sistema, Sim. né? E aí toda uma complexidade em cima das descobertas dele. O Mandela, né? Que toda a luta do Mandela não foi só para a questão racial na África do Sul, mas é justiça humana, né? É uma justiça social, direitos humanos, que serve para qualquer comunidade, em qualquer lugar do mundo. Exato. E quem mais? A Frida, que teve uma vida tão sofrida. Né? Assim, a vida da Frida Kahlo foi trágica, e ela usou a arte como uma forma de autoterapia e de se expor para o mundo, e ela marcou a história da arte, né? Sim. Então, acho que várias disciplinas, vários professores de diversas disciplinas podem se beneficiar com o uso disso, né, nesse teor pedagógico, assim, dá muita conversa, né? Sim. E a gente até falava no início, né? A Paulus é uma editora católica, né? Que o nosso carro-chefe são os livros religiosos. Mas qual que é a importância, né, da gente, enquanto editora católica, e vocês como editores, né, como autores também aqui da casa, para Paulus, né, enquanto instituição, abraçar essa coleção? Qual que é a importância dela enquanto editora mesmo, no sentido editorial? Então, eu converso muito isso com o Padre Jackson, assim, que a gente é muito alinhado nessa visão. A nosso catálogo infanto-juvenil, ele não é um catálogo que ele fique condensado na questão católica, né? A gente tem uma liberdade, e o que a gente defende como católicos é direitos humanos, é ciência, né? É a liberdade das pessoas. Então, acho que é uma fluidez que a gente tem de temas e que não são contra a Igreja Católica. Exato. Né? Então, a gente tem uma liberdade muito grande de escolher os temas dentro da literatura infanto-juvenil da Paulus. Eu não estou falando dos livros religiosos infantis, é outro foco, né? Sim, sim. Mas a gente tem uma liberdade de temas, a gente tem uma liberdade de abordar personagens diferentes, histórias diferentes. E eu acho que sempre que a gente fala de amor, de justiça social, de direitos humanos, a gente está sendo condizente com a nossa fé. Eu acho que é muito por aí, é isso que a gente permeia nossas escolhas em livros. Com certeza. E Dele, acho que pode falar. Sim, é interessante destacar que o Alberione, né, que o Tiago Alberione foi o fundador aí da Universidade de São Paulo, e a Paulus editora, que é italiano também, então por isso a gente tem uma grande ligação com a Itália, e por isso traduz bastante livros da Itália, né? Mas o Alberione, ele tinha desde o início essa ideia de, ele falava, falar de tudo cristãmente. Então, a partir dos olhos, né, da fé cristã, a partir dos olhos do Evangelho, e se a gente pensar no Evangelho, é justiça social, é solidariedade, amor ao próximo. Então, falar de todos os temas a partir dessa ótica. Então, por isso, as coleções infantis aqui entram muito nessa dinâmica, né? Como a Cris falou, falar sobre os valores humanos, falar sobre temas que fazem parte da nossa vida e que devem ser também ponto de apoio aí para as crianças, seja a nível social, psicológico. Então, falar sobre a história, de um modo, obviamente, sempre com esse olhar cristão, mas os temas abordam, os livros abordam todos os temas possíveis. Então, no catálogo da Paulus tem muitos livros, e a gente já tem uma longa tradição, recebeu também já vários prêmios aí, não só no campo religioso, mas na literatura em geral, porque os livros procuram dar um contributo aí para as crianças, nesse sentido, né, de que elas que sejam edificantes, uma literatura edificante sobre os mais variados temas possíveis, e o foco infantil sempre, obviamente, teve essa preocupação de entrar nas escolas, né, de ser esses livros paradidáticos que pudessem promover
um estilo diferente de ser, né? Ajudando as crianças para formando para o futuro e para serem não só cristãos, mas serem cidadãos de bem, serem solidários, serem humanos, mais humanos, né? Então, essa coleção entra dentro dessa perspectiva, né, de promover os grandes valores para o público infantil. E é interessante destacar, né, cada um desses livros, obviamente, tem temas diferentes, mas no final de cada livro também tem algumas dicas, né, algumas sugestões, curiosidades, que aí pode ser ainda mais aprofundadas pelos professores de diferentes áreas, né? Então, tem sugestões de filmes, por exemplo, ou homenagens que esses personagens receberam, museus que podem ser visitados, as casas, os lugares que marcaram a vida desses personagens, que têm algo significativos, que podem também ser apresentados aí para as crianças, obviamente, então, dentro daquele contexto dos autores que estão ali na Europa, eles mostravam lugares que podem ser visitados pelas crianças, mas também a gente pode propor aqui visitas virtuais também a esses museus, a esses locais, quando a gente fala, por exemplo, a Frida Kahlo, então conhecer as obras, né, aprofundar as obras dela, porque são bastante significativas e carregadas de uma simbologia. Então, no final do livro sempre tem essas dicas, essas sugestões aí com curiosidades, que é uma forma de aprofundar aquela biografia, mas trazendo aí para a atualidade e que pode ser utilizada nas escolas como atividades extras, né? Então, além de conhecer a biografia, conhecer o tema que está sendo tratado, depois tem outras formas aí de se trabalhar esses livros com as crianças, que eu acho que é bastante significativo e é um diferencial também da coleção, né? Ter essa atualização, essa grande preocupação de trazer para o presente e aproximar ainda mais das crianças. E se quando a gente fala, né, Darley, de todo esse processo, de toda essa riqueza que essa obra apresenta, a gente está falando de formação crítica, né? A gente está falando de contribuir com a formação das futuras gerações, né? Eu acho que a gente já se caminhando para o final, a gente pode enaltecer esse viés também, acho que Darley e Cris podem falar também, sobre a formação crítica, assim, o leitor vai sair diferente, a gente está contribuindo também com esse aspecto social da nossa humanidade, né, Darley? Exato. Então, essa conscientização, né, sobre os temas tratados, esse olhar crítico, penso que isso é bastante claro, e é um dos objetivos, obviamente, da coleção em si. Então, a gente, como comentou, lançou 5 primeiros títulos, e a Cris, então, aqui procurou trazer uma variedade, né, um do campo das artes, um das ciências, um da política, mas a coleção pode também então ser acrescentado com vários outros artistas. Tem, por exemplo, Michelangelo, Rafael, Dante, outros personagens também das ciências, como Copérnico, né? Tem atletas, outros personagens políticos, como Gandhi. Então, tem outros temas que ajudam nessa formação e olhar crítico da sociedade, da história, que podem ajudar. Lembrando agora também outro detalhe que a gente não falou sobre as ilustrações, né? Então, o livro infantil, obviamente, o texto é muito importante, e essa pesquisa que os autores fizeram para trazer dados históricos, pontuais, corretos, né, sobre a vida e sobre o contexto histórico, mas também essa coleção é bastante significativa pelas suas ilustrações. Os ilustradores da coleção são todos eles grandes ilustradores, reconhecidos a nível mundial, que receberam prêmios, em geral, autores que vivem ali naquele meio, né, de Milão, Trieste, Bolonha, que é um circuito muito rico artisticamente. Todos eles praticamente foram formados em escolas de artes de Milão ou de Bolonha, que é onde, digamos, as principais referências, né, no campo da arte e da cultura. Então, eles trazem uma riqueza muito grande. As ilustrações são magníficas, né? Ela tem uma riqueza de detalhe muito grande. Uma que chama a atenção, por exemplo, da Frida Kahlo, que ele conseguiu, na ilustração, absorver um pouco do estilo artístico da Frida Kahlo e toda aquela tensão interior que ela sentia, que deu força para
para a elaboração das suas obras. Então, a ilustradora também conseguiu transmitir esses detalhes, né, algumas expressões também. Por exemplo, a gente fala do Einstein, algumas características dele, que ele tinha um pouco esse lado brincalhão. Então, a ilustração consegue transmitir também essa riqueza de detalhes da personagem e do contexto também. Então, é importante recordar também a beleza artística refletida aqui nas ilustrações que fazem parte dessa coleção. Sim, acho que as ilustrações certamente, né, Cris, são a cereja do bolo, né? Acho que a gente não passa por essas obras sem ser encantado, né? Sem ser impactado por elas. A gente, às vezes, tô passando por uma livraria, se eu vejo, acho que um livro dessa coleção vai chamar atenção, né, Cris? Na literatura infanto-juvenil, a ilustração é um dos nossos... É fundamental, né? Assim como o texto. A gente procura sempre oferecer para o leitor, a gente entende que a gente está alfabetizando o leitor visualmente também, então a gente tenta oferecer uma riqueza de traços, né, de ilustradores. E aí, como o Darley falou, essa coleção ela traz isso, porque cada obra tem um ilustrador diferente e ele tenta carregar ali alguma característica do texto na imagem. Então, por exemplo, Einstein, a gente, por você falar sobre temas mais complexos, né, como a teoria da relatividade, e outras coisas, parece um tema muito pesado. Então, eles fizeram uma escolha de um ilustrador que traz uma leveza, né? Traz características pessoais do Einstein ali, de divertido, sim, de meio maluquinho, né? Sim. Então, ele pesa uma leveza para poder chamar a atenção, porque o texto é leve, né? Sim. Conta a história de uma pessoa, um homem que conta desde a infância, né? Então, eu acho que é bem bacana. A Anne Frank também procurou trazer um certo, acho que um traço um pouco até romântico, né? De uma história pesada, mas uma menina que era cheia de amor ali, cheia de vontade de viver, né? Eu acho que o diário que ela escreveu foi uma vontade de registrar ali, porque ela tinha vontade de viver, né? Ela tinha sonhos. E eu acho que os ilustradores conseguiram captar toda essa riqueza dos textos, como o Darley falou, e passar isso para a ilustração, e casa com a nossa intenção. Sim. A gente tem sempre uma intencionalidade com as ilustrações de apresentar riqueza de traço, de apresentar sensibilidade do texto na imagem. E é fundamental para a literatura infanto-juvenil, é o que a gente realmente foca em termos de ilustração. Então, acho que dito tudo isto, né, que a gente conversou ao longo aqui do nosso bate-papo, vale muito a pena a gente conhecer essa coleção e fazer ela chegar cada vez mais longe, né? Com certeza. Eu sou muito suspeita porque né, eu tive um dos primeiros contatos e espero que as nossas apostas dos títulos, né, agradem o leitor. Eu acho que é uma porta aberta para esse gênero literário que é a biografia. Acho que para as escolas eu acho que a gente está fornecendo um material muito rico, sim, realmente, como o Darley falou, que ainda tem uma possibilidade de expansão. Os professores podem fazer a festa com isso, porque eles têm a capacidade de pegar esse material e fazer muito mais, né? Com certeza. E nós, como editores, como tradutor, eu acho que a gente está muito satisfeito de trazer para o Brasil uma coleção bastante significativa e que a gente não conhece nada parecido aqui. Então, a gente ficou muito contente. Um orgulho imenso, né, Darley? Exato. A gente está num período que a criança é muito influenciada pelas telas, né? Sim. Mas também cresce essa preocupação com os pais de trazerem outro tipo de conteúdo, de brincadeira, né? Mas, digamos, o livro como uma forma de substituir também e complementar aquele tempo que ele acaba administrando de modo negativo nas telas e sendo influenciado de uma forma negativa. Eu acho que isso é uma preocupação já dos pais, que bom, né? Que os pais já sentem porque as escolas também, né? O fato de proibirem aí o uso de celulares, já sentem essa influência negativa, né? Do aspecto online. Obviamente, tem muita coisa positiva nas redes sociais, nessa riqueza digital, mas é importante também, sobretudo, nos primeiros anos aí da criança, ela ter contato com o livro, com a literatura, porque ela vai construindo, né, o seu modo de pensar, construindo o seu raciocínio, construindo a sua visão de mundo, construindo o seu imaginário, e a melhor forma é através da literatura, é através do livro. Então, essa coleção a gente faz aí
uma grande indicação para os pais também, os professores, obviamente, para trabalhar, mas para os pais, porque é uma forma segura, né, garantida, de contribuir com o crescimento, com a evolução aí dos seus filhos. E o livro é, de fato, essa fonte segura. Eu acho que o livro tem o seu papel, tem sua importância. Teve aí um momento que até se pensou, né, no futuro do livro, se ia ter continuidade ou não. E quando a gente pensa na literatura infantil, a gente vê que o livro continua tendo uma qualidade muito grande e continua sendo fundamental. Então, essa coleção, ela é um exemplo disso. É muito melhor do que deixá-los entretidos com as telas, né? Então, a gente vê essa preocupação dos pais que, de fato, a coleção acaba sendo um auxílio. E eu acho também que, assim, fica uma provocação com o próprio nome da coleção, né? O que é realmente influenciar? O que isso significa? Eu penso que influenciar é marcar, né? A gente deixar um legado e a gente só marca quando a gente faz isso coletivamente, né? Com certeza. Não, se eu sou um influenciador na internet, faço as coisas para mim, para vender, eu estou influenciando o quê? Um consumo, né? Exato. Então, acho que é uma brincadeira meio, assim, intencional, né? Sim. Da gente refletir um pouco o que é realmente um influenciador, o que poderia ser considerado uma boa influência. Eu sou muito otimista em relação ao uso de telas, mas eu acho que a gente tem que ter um senso crítico para estar, né? Eu lido com criança, então eu acho que a criança está muito exposta. Se nós adultos sofremos essas influências, imagina as crianças. Então, eu acho que tem que ser tudo com parcimônia. E eu acho que você mergulhando na história das pessoas, que num tempo que não existia isso. Né, você se identificando com uma menina que viveu 2 anos da sua vida presa num anexo secreto com pessoas ali desconhecidas dela, e registrou tudo isso num diário. Uma pessoa que teve uma dificuldade grande na escola, mas que tinha um potencial enorme e fez uma diferença enorme na história da humanidade. Outro sem tecnologias, fez grandes descobertas. Entre todas as histórias que a gente trouxe, eu acho que é muito relevante para a gente, para a criança, para o adulto, para qualquer leitor refletir e se enriquecer, né? E acho que isso marca. Com certeza, e a gente fica aqui já na torcida para que esses sejam 5 primeiros livros dessa coleção, né? Que ela cresça, que a gente conheça muitas outras histórias. Queria muito agradecer a presença de vocês dois, Darley virtualmente. Muito obrigada pelo espaço, né? Assim, por reservar aí um pouquinho do seu tempo para conversar com a gente. Sei que você tem muito trabalho por aí, mas muito obrigada pela sua participação e seja sempre muito bem-vindo aqui ao PaulusCast, viu? Muito obrigado, Jennifer. Obrigado, Cristiano. Então, um grande abraço a todos os ouvintes do PaulusCast. E que essa coleção, então, também seja indicada para os adultos, esses leitores assíduos da Paulus, que já conhecem a qualidade da Paulus Editora de outras áreas, né, espiritualidade, teologia, que também acabam conhecendo e difundindo também o nosso catálogo infantil. Isso eu acho que é muito, muito importante. Obrigado pelo convite e uma alegria estar aqui comentando sobre essa nova coleção. Muito obrigada, Cris. Obrigada pela presença. Sei que o nosso catálogo infanto-juvenil também dá muito trabalho. Sei que você tem muito texto para editar, mas obrigada por ter reservado esse tempinho e conversar com a gente sobre essa coleção. Seja sempre muito bem-vinda também, obrigada, viu? Jennifer. Eu agradeço. Assim, foi a minha primeira participação aqui. Espero voltar até mais descontraída. Com certeza. Porque o meu negócio é escrever e editar. Falou super bem, viu? Eu agradeço muito. Eu acho que é bacana, uma oportunidade também da gente mostrar que a gente não tem só livros religiosos, né? A gente tem, né, os catálogos infanto-juvenil. Livros de educação também está saindo muita coisa bacana. A gente tem um catálogo rico em educação também. Sim. E um prazer. Obrigada. Imagina. E para você que ficou curioso em conhecer a coleção Influenciadores e todo o catálogo infanto-juvenil aqui da Paulus Editora, são obras muito ricas, com certeza vale muito a pena conhecer. Todas elas, né, a coleção Influenciadores, está disponível na nossa rede de livrarias Paulus pelo Brasil. Você já sabe, a gente está espalhado por todos os cantos do nosso país. Também na nossa loja virtual, no Televendas. Também não deixe de acompanhar as nossas novidades pelas redes sociais, no @editora Paulus. E se você ainda não é inscrito aqui no YouTube, faça sua inscrição, ative as notificações e fique sempre ligado nos nossos próximos episódios. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima!